À primeira vista, parece que tudo ficou claro. O Irã recuou após apenas alguns dias de pressão dos Estados Unidos, reabriu o Estreito de Hormuz, discutiu o programa nuclear e ainda houve conversas sobre urânio enriquecido. Mas quando você analisa, não é tão simples assim. Existem duas histórias diferentes. Do lado de Donald Trump, de acordo com sua declaração, parece que Hormuz está totalmente aberto. E ainda há indicação de que as minas marítimas estão sendo removidas. Isso significa que o movimento dos navios voltará ao normal. Mas do lado do Irã, o tom é diferente. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Segundo o ministro das Relações Exteriores, a abertura do estreito faz parte apenas do cessar-fogo e não é permanente, mas temporária, até que o acordo termine. E há outro detalhe importante: não está simplesmente aberto para todos, só em rotas coordenadas. Isso significa que ainda há controle da Guarda Revolucionária Islâmica sobre por onde os navios vão passar. Não é uma rendição total, parece mais uma abertura controlada. É como se o Irã dissesse: vocês podem passar, mas do nosso jeito, com a gente ainda no controle. E é aqui que a situação fica clara. Isso não é simplesmente uma vitória dos Estados Unidos ou uma derrota do Irã. Isso é um compromisso que ambos os lados estão tentando mostrar como uma vitória. Do lado dos Estados Unidos, mostram que a pressão funcionou. Do lado do Irã, mostram que não perderam totalmente o controle. E é aí que entra o ponto mais importante: a narrativa. Por causa dessa situação, não é só a ação que importa, mas sim como isso é apresentado ao público. Por isso, agora existem duas possíveis verdades coexistindo ao mesmo tempo. Uma versão que diz que o Irã se rendeu, e uma versão que diz que eles apenas se ajustaram para sobreviver. A verdade está no meio. E a pergunta mais crítica agora é: o que vai acontecer quando o cessar-fogo acabar? Porque se a abertura for temporária, a tensão pode voltar a qualquer momento, e se isso acontecer, tudo isso pode começar de novo do zero. Se seguirmos essa lógica, a conclusão parece clara: alguém está mentindo, mas aqui precisamos ter cuidado, porque o que vemos no AIS e no tráfego marítimo nem sempre é a história completa. Sim, há navios que passaram pelo meio do Estreito de Hormuz. Há outros com o transponder ligado e outros com ele desligado, e parece que estão usando as rotas normais que usavam antes da confusão. Mas isso não significa necessariamente que o Irã está mentindo. Existem três possíveis explicações para isso. Primeiro, aplicação seletiva. Alguns navios podem estar sendo autorizados a passar, especialmente sem ligação direta com o Irã ou com coordenação nos bastidores. Segundo, o timing. Existem navios que conseguiram entrar ou atravessar antes da implementação total das novas regras ou do anúncio. Por isso, às vezes, os dados parecem contraditórios. Terceiro, guerra de narrativas. Em situações como essa, ambos os lados tentam controlar a narrativa. Do lado dos Estados Unidos, eles querem mostrar que o bloqueio é eficaz. Do lado do Irã, eles querem mostrar que ainda tem controle sobre o fluxo. E no meio disso, existem movimentos reais que nem sempre correspondem às declarações oficiais. Sobre o ponto de que o estreito já está totalmente aberto, essa é uma conclusão um pouco perigosa. Mesmo com alguns navios passando, isso não indica que a situação voltou ao normal. A imagem mais realista é que está parcialmente aberto, mas o risco é alto e as regras não são previsíveis. E sim, tem uma coisa que provavelmente está certa na sua análise: o bloqueio traz uma grande pressão. De acordo com os relatórios, grande parte da economia do Irã depende do comércio marítimo no Estreito de Hormuz e no Golfo de Omã. Se isso for interrompido, a economia realmente não vai aguentar por muito tempo. Então, o motivo pelo qual eles estão cedendo agora pode não ser porque querem, mas porque não têm escolha a curto prazo. Mas isso não significa que eles desistiram completamente. Mas parece que isso é um passo tático, um ajuste temporário para ganhar fôlego, porque em conflitos geopolíticos desse tipo, é raro haver uma rendição total repentina. Na maioria das vezes, isso acontece aos poucos, e a próxima jogada vem com uma contrapartida. Por isso, a pergunta mais correta agora não é quem está mentindo, nem por quanto tempo a situação vai continuar aberta, porque é aí que realmente será decidido quem tem o verdadeiro controle. Tem um ponto importante sobre o dinheiro. Mesmo que a citação não seja exatamente de Napoleão Bonaparte, a ideia ainda está certa. É preciso dinheiro para a guerra. E na situação do Irã hoje,
É em torno disso que o problema realmente gira. Quando a renda, especialmente do petróleo, é cortada, a capacidade do país de manter-se no conflito enfraquece gradualmente. É por isso que, de acordo com as observações, eles estão se tornando mais abertos à negociação. Mas isso também não significa que a conversa já seja justa. É mais correto dizer que eles estão sendo forçados a negociar por causa da pressão. Sobre os preços do petróleo, é normal que eles caiam quando há sinais de que rotas como o Estreito de Hormuz vão ficar mais livres. Quando o mercado pensa que mais petróleo vai conseguir sair, automaticamente o preço cai. Assim, mesmo sob tensão, qualquer pequena abertura na rota faz o mercado global reagir de imediato. Agora, a sua observação de que o estreito está aberto, mas o bloqueio nos portos iranianos continua, esse é o detalhe mais importante. Isso significa que o efeito não é igual. O comércio global pode continuar circulando, mas a própria exportação do Irã está sendo impedida. Isso é verdade, na prática é realmente uma grande pressão, mas também não conclua imediatamente que a luta acabou. Por causa dessa situação, muitas vezes a estratégia tem diferentes partes. Um lado pode recuar em uma área, mas estar se preparando de outra forma. A declaração que veio do Pentágono, isso é naturalmente parte da pressão psicológica. Em conflitos como esse, não são usadas apenas armas, mas também mensagens. Eles mostram superioridade para tentar impedir o adversário. Mas é importante lembrar que, mesmo que os Estados Unidos tenham vantagem militar e de inteligência, isso não significa que eles já controlam todo o resultado. Porque o Irã, mesmo sendo mais fraco em confrontos diretos, ainda tem capacidade de resposta assimétrica, e isso pode mudar o rumo da situação a qualquer momento. Por isso, a análise mais realista agora é: sim, a pressão sobre o Irã é forte. Sim, eles estão se ajustando. Mas ainda não é o fim da luta. Esta é apenas a fase em que cada lado está testando até onde vai o limite um do outro. Declarações como essas do Pentágono não são apenas uma simples atualização. Isso faz parte da estratégia de pressão. Eles estão mostrando que não só conseguem impedir os navios, mas também podem atingir partes mais profundas do sistema do Irã, como energia e infraestrutura. Segundo relatórios, todos os navios que tentaram sair dos portos iranianos foram impedidos. Se isso for verdade, indica que a fiscalização no Estreito de Hormuz está sendo eficaz. O exemplo que você citou sobre a comunicação por rádio da Marinha dos Estados Unidos mostra como a fiscalização realmente ocorre no mar. Não é agressiva de início. Primeiro há um aviso, depois o cumprimento. E geralmente o objetivo é fazer o navio recuar sem precisar chegar à escalada. Agora, quanto à afirmação de Donald Trump de que o Irã nunca mais vai fechar o estreito, aí é preciso ser realista. É preciso um acordo que consiga eliminar permanentemente essa opção, porque, na verdade, esse é o último trunfo do Irã. Quando eles sentirem que estão encurralados de novo, é grande a possibilidade de usarem isso, mesmo com risco. Por isso está certo o seu instinto de questionar isso. Não é um simples interruptor que eles podem abandonar para sempre. Mas há algo ainda mais importante para perceber aqui. À medida que a situação se prolonga, o poder do Irã em Hormuz vai enfraquecendo aos poucos. Não é que perderam a capacidade, mas outros países estão aprendendo. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo agora veem o quão arriscado é depender de um único ponto de estrangulamento. E por causa disso, eles estão acelerando a criação de rotas alternativas. Com mais rotas alternativas, ainda que o Irã cause problemas no Estreito de Hormuz, o impacto global será bem menor. E essa é a verdadeira mudança de longo prazo. O poder de barganha do Irã não vai desaparecer de imediato, mas aos poucos isso vai diminuir. Não por meio de um confronto direto, mas evitando justamente o lugar onde eles são fortes. Então, o que está acontecendo agora é que duas linhas do tempo correm em paralelo. No curto prazo, a pressão dos Estados Unidos é forte. No longo prazo, o valor de Hormuz como instrumento de pressão vai diminuindo aos poucos. E no meio disso tudo, o Irã está em uma posição perigosa. Porque, à medida que perdem sua vantagem, eles precisam decidir como vão se ajustar antes que todo o jogo mude completamente contra eles. Os países do Golfo estão mudando sua estratégia pouco a pouco. A Arábia Saudita já tem um oleoduto que atravessa o país até o Mar Vermelho, para não precisar mais passar pelo Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos estão fazendo o mesmo, com uma rota direta para o Golfo de Omã. Isso significa que,
Mesmo com tensões em Hormuz, suas exportações continuam. E até o Iraque já está discutindo oleodutos de longa distância para a Europa. Isso não vai acontecer imediatamente. Você está certo, isso vai levar anos. Mas o importante é que já começou. E se isso acontecer, o Irã vai perder gradualmente sua influência sobre Hormuz. Não é de repente, mas a direção é permanente. Agora, o que está acontecendo dentro do Irã é ainda mais interessante. Porque enquanto tudo isso acontece lá fora, também há pressão interna. De acordo com relatos e reações nas redes sociais, muitos iranianos não estão satisfeitos com a decisão do governo. Há um sentimento de vergonha. Há um sentimento de questionamento sobre para que serviu o sacrifício, especialmente se já houve oficiais e soldados que morreram. E quando esse é o sentimento do público, isso se torna perigoso para a liderança. Isso não significa imediatamente que haverá uma rebelião, mas a insatisfação aumenta. Além disso, ainda há confusão na mensagem. Há relatos de que as explicações do governo não são claras sobre o que realmente está acontecendo, e quando a informação não é clara, a frustração se espalha mais rapidamente. Mas aqui é preciso um pouco de equilíbrio. Nem tudo o que se vê no Telegram ou nas redes sociais representa o quadro completo da opinião pública. Existe uma raiva real, mas também há parte das informações que podem estar sendo exageradas ou tendenciosas. Por isso, é mais seguro dizer que há uma reação negativa. Mas ainda não podemos dizer o quão grande isso é em todo o país. Agora, sobre o urânio. Se for verdade que o Irã quer desistir disso, é ainda mais grave que a questão de Hormuz. Porque Hormuz é uma alavanca externa, mas o urânio é a identidade central do regime. Se eles abrirem mão de ambos, não é só a estratégia que muda, mas toda a direção do Irã como Estado. Por isso, a pergunta agora não é só por que eles recuaram, mas até onde estão dispostos a recuar. Porque se isso continuar, pode ser que não mude só a política externa, mas também o próprio sistema deles por dentro. Primeiro, a declaração de Donald Trump sobre poeira nuclear provavelmente foi uma metáfora ou uma forma simplificada de se referir ao urânio enriquecido e aos destroços dos ataques. Não se trata apenas de poeira, mas do próprio material nuclear perigoso quando permanece. Agora, sobre o urânio enriquecido a 60% já está próximo do nível para armas. Ainda não é diretamente uma bomba, mas pode ser convertido muito mais rápido do que o urânio pouco enriquecido. Essa preocupação é antiga, por isso os Estados Unidos e outros países querem tirar isso do controle do Irã. Mas isso é o importante. A alegação de que o Irã vai entregar o urânio ainda deve ser tratada como uma fase de negociação. Não é algo final ainda. Nesse nível de conversa, geralmente aparecem várias versões do acordo na mídia. Algumas são verdadeiras, outras são usadas para pressionar o outro lado. Sobre os 20 bilhões de dólares, a explicação que você mencionou é mais realista. Isso não é um pagamento dos Estados Unidos, mas sim, possivelmente, acesso aos ativos iranianos congelados, ou seja, ainda é dinheiro do Irã que está congelado devido às sanções e está sendo usado como moeda de troca. Se isso acontecer, será como uma troca. Acesso ao dinheiro em troca de reduzir ou desistir da capacidade nuclear. Mas também não é tão simples assim, porque mesmo que entreguem o estoque de urânio enriquecido a 60%, há duas coisas que não desaparecem. Primeiro, o conhecimento e a tecnologia. Você não pode simplesmente apagar a experiência que eles já construíram. Segundo, a infraestrutura. Instalações destruídas ou danificadas podem ser reconstruídas futuramente se houver recursos. Por isso, em nível internacional, o objetivo não é apenas pegar o urânio, mas sim prolongar o tempo antes que eles possam voltar ao mesmo nível. E é aí que entra o panorama mais amplo. Se esse tipo de acordo for real, não é uma simples rendição. Parece mais uma concessão forçada. Pressão do bloqueio, ataques militares e crise econômica, tudo junto. Por isso, o Irã é forçado a entregar sua carta mais valiosa. Mas isso não significa que a conversa acabou. Na verdade, isso é só o começo de uma parte ainda mais complicada. Porque depois de um acordo assim, a próxima pergunta é: como garantir que isso não vai acontecer de novo? E é aí que geralmente surge uma nova tensão. Você levantou um ponto importante, especialmente na parte de não ser realista e esperar que não haja nada em troca. É nisso que realmente devemos focar, porque isso é o mais crítico. Primeiro, quando se fala de um acordo desse tipo, não é realmente normal que um país dê um ativo tão grande assim sem nada em troca. Para o Irã, o urânio enriquecido não é apenas um material simples, é uma alavanca estratégica e um símbolo de poder.
Por isso, se entregarem isso, quase certamente haverá algo em troca, mesmo que ainda não seja claro ao público. As falas de Donald Trump, ao afirmar que não há dinheiro envolvido, podem ser parte de uma estratégia de posicionamento. Em negociações como essa, é importante como você se apresenta ao público. Os Estados Unidos evitam parecer que fazem concessões, principalmente diante de seu próprio povo. Também é possível que as negociações ainda não estejam finalizadas, por isso as informações que saem continuam mudando. Na verdade, a questão do moratório é até mais importante do que o próprio urânio. Se os Estados Unidos querem 20 anos sem enriquecimento e o Irã quer apenas 5 anos, é aí que vai se concentrar a parte mais difícil da negociação. Mesmo que consiga o urânio agora, se houver capacidade de enriquecê-lo no futuro, o problema voltará. Mesmo sem receber dinheiro diretamente, existem outras formas do Irã se recuperar. Pode ser alívio de sanções, acesso a ativos congelados ou flexibilização do comércio. Qualquer uma dessas opções, o efeito é o mesmo. Eles terão um alívio econômico temporário que precisam para se recuperar. E isso também não é simplesmente algo positivo. Só para informar, é verdade que se o risco nuclear diminuir, isso terá um efeito positivo no mundo. Mas, em um nível mais profundo, isso é apenas uma troca. Um tipo de tensão foi reduzido, mas isso trouxe uma nova dinâmica na política e no poder. Se há uma reunião próxima em Islamabad, está claro que as negociações já estão em uma fase crítica. Lá, será testado até onde cada lado está disposto a ceder e que tipo de acordo pode ser alcançado. Ainda não é o fim da história. Isso é apenas o começo de uma parte ainda mais complicada do jogo, e se continuarmos a discussão por aqui, há ainda um outro aspecto que quase não é notado. O efeito disso está na forma como o mundo se prepara para a próxima crise. Por causa do que aconteceu, os países não estão apenas resolvendo o problema atual, também buscam evitar que isso se repita. Relatórios e análises apontam que muitos países já mudam estratégias de longo prazo, não apenas na área de energia, mas em todo o sistema de suprimentos. Por exemplo, estão fortalecendo mais o armazenamento local, também estão aumentando as reservas estratégicas e estão dando mais importância à redundância. Não basta mais ter apenas uma fonte, é preciso ter uma segunda e uma terceira, e, se possível, ainda ter mais um backup. Ao mesmo tempo, o papel do setor privado está ficando ainda mais importante. Antes, era o governo que tomava a dianteira nessas situações, mas agora são as grandes empresas que estão se ajustando primeiro. De acordo com relatórios do setor, algumas empresas de navegação evitaram voluntariamente rotas de alto risco, não por ordem, mas por avaliação de risco. E quando isso acontece, o sistema muda mais rápido, porque não depende mais de políticas, mas acontece nas ações reais dos negócios. Se olharmos isso a longo prazo, se mais empresas forem mais cautelosas, o sistema ficará mais estável. Mas há um preço. Os custos aumentam, as rotas ficam mais longas, as entregas ficam mais lentas. Isso significa que o mundo pode estar caminhando para um sistema mais caro, mas mais seguro. E esse é o trade-off que todos estão gradualmente aceitando. Além disso, há outro ponto importante: o papel da incerteza. Nessa situação, nem tudo é claro, e às vezes o que não está claro é o mais perigoso. Porque quando os países não têm certeza, eles ficam mais defensivos, suas ações se tornam mais conservadoras e evitam mais os riscos. E quando todos têm essa mentalidade, todo o sistema desacelera, não porque alguém está impedindo, mas porque todos estão sendo cautelosos. Se analisarmos ainda mais profundamente as relações globais, à medida que essa tensão persiste, a forma como os países se relacionam muda. Não se trata mais apenas de alianças, mas de flexibilidade. Existem países que conseguem dialogar com ambos os lados. Existem países que conseguem se ajustar dependendo da situação. E essa é o novo tipo de estratégia. Não é fixo, mas sim dinâmico. E nesse tipo de cenário, os países que sabem equilibrar se tornam mais fortes. Não os mais poderosos, mas os mais adaptáveis. No final de tudo isso, voltamos a uma constatação simples. Essa crise não é só sobre o que aconteceu agora, mas sobre como ela está mudando o que vem a seguir, porque cada decisão de agora se torna a base das decisões de amanhã. E cada ação tem outro efeito que dura mais do que a própria luta. No final, a verdadeira pergunta não é quem venceu agora, mas quem está mais preparado para o mundo que está mudando pouco a pouco por causa do que aconteceu. E se continuarmos seguindo nessa direção, há mais uma mudança silenciosa
que começa a ser sentida. O efeito disso na própria velocidade da economia global. Antes, o objetivo era acelerar tudo, envio mais rápido, produção mais rápida, entrega mais rápida. Algumas partes do sistema estão ficando mais lentas gradualmente, não por problema, mas por escolha. De acordo com algumas análises, algumas empresas agora estão optando por uma velocidade controlada, não a mais rápida, mas a mais previsível. Por causa dessa situação, o mais perigoso não é o que é lento, mas o que é inesperado. Agora vamos pensar no efeito disso no dia a dia. Quando a rota é mais longa, os custos aumentam. Quando os custos aumentam, os preços sobem. E quando os preços sobem, as pessoas sentem isso. Não é só na gasolina, mas também na comida, nos produtos, nos serviços. E mesmo que eles não saibam os detalhes do que está acontecendo em Hormuz, eles sentem o efeito. Isso é o que chamamos de efeito cascata. De uma passagem estreita no mar até o preço dos produtos em outras partes do mundo. Agora, há outro ângulo ainda mais profundo. O efeito disso na confiança do mercado. Sempre que há tensão nesse nível, os investidores ficam cautelosos. Mas o risco aceito é menor. Os ativos seguros são preferidos. E quando isso acontece, os investimentos desaceleram. E quando os investimentos desaceleram, o crescimento econômico também desacelera. Não acontece de imediato, mas gradualmente. Agora, de acordo com alguns relatos, há situações em que até mesmo pequenas notícias já provocam uma reação imediata do mercado. Uma declaração, um movimento de navio, uma mudança de política. E isso aparece imediatamente nos preços. Ou seja, o sistema está mais sensível, as reações são mais rápidas, mas a volatilidade também é maior. E esse é o novo normal. Por outro lado, isso afeta o planejamento de longo prazo dos governos. Antes, um plano de 5 anos era suficiente. Havia uma direção clara. Os movimentos eram previsíveis. Mas agora, é mais difícil planejar a longo prazo, porque a situação muda mais rápido. Por isso, a abordagem agora é mais flexível, mais pronta para se ajustar, mas pronta para mudar o plano quando necessário. E isso está se tornando o novo padrão. Não é o plano mais detalhado, e sim o que mais consegue mudar. Agora, tem mais um efeito silencioso, a mudança nas prioridades. Antes, o foco era no crescimento, na expansão, em aumentar a receita, mas agora a estabilidade é mais importante. A resiliência, a capacidade de resistir mesmo em tempos de crise. E essa é a mudança que está acontecendo aos poucos. Não é dramática, não vira manchete, mas tem um grande impacto. Quando juntamos tudo isso, parece que o rumo do mundo está mudando aos poucos, de rápido e eficiente para seguro e estável. Isso não quer dizer que a inovação esteja sumindo. Mas o foco está mudando. O risco está sendo mais considerado, o longo prazo está sendo mais considerado, a sustentabilidade está sendo mais valorizada. E dessa forma, essa crise não é apenas um acontecimento, é um ponto de virada. Um momento em que as prioridades de todo o sistema começaram a mudar. E no final, talvez não seja possível ver imediatamente todo o seu impacto. Mas, com o passar do tempo, é isso que vai ditar como o mundo vai se mover. Quão rápido ele será, quão resiliente ele será, e o quão preparado ele estará para o próximo desafio. Porque, nos tempos modernos, a verdadeira força não está apenas na velocidade do progresso, mas sim na capacidade de permanecer resiliente, mesmo quando tudo continua mudando. E se continuarmos seguindo nessa direção, há mais um efeito. A mudança em como a informação é tratada. Antes, uma declaração oficial era suficiente, mas agora, o que realmente acontece é analisado com mais atenção. Observa-se o movimento do navio, o comportamento do mercado. Isso significa que palavras já não são suficientes. Elas precisam estar alinhadas com as ações. E quando não há essa correspondência, é aí que começa a dúvida. Quando há dúvida, a confiança avança mais devagar. E quando a confiança avança mais devagar, as decisões se tornam mais cautelosas. E quando as decisões são lentas, o sistema também fica mais lento. Agora, por causa disso, os países se tornam mais cautelosos com cada declaração. Eles pensam mais em como isso será recebido. E dessa forma, o estilo da diplomacia muda, fica mais silencioso, mais ponderado. Agora, no futuro, é possível evitar uma escalada repentina, mas há um preço. A tensão dura mais, a incerteza se prolonga. E no final, há uma pergunta. Em um mundo em mudança, quem tem mais vantagem?
Aquele que age rápido ou aquele que sabe esperar? Porque às vezes não é a velocidade que vence, mas sim a leitura correta da situação. E com o passar do tempo fica mais claro que o mais importante não é quem lidera ou quem age primeiro, mas sim quem não erra no final. E é aí que se mede quem está realmente preparado, não pela rapidez no começo, mas pela firmeza das ações até o fim. Porque em uma luta como essa, uma pequena decisão certa pode trazer um grande impacto.